Pessoal, tudo jóia? Aqui é a Flávia da Silva, especialista em financiamento de imóveis. E hoje eu vim aqui para começar. Nós vamos fazer várias lives esse mês de dezembro, não é? Nós vamos falar sobre vários assuntos ligados à casa própria. Nós vamos começar uma série de episódios Home Sweet Home para falar sobre como você comprar a sua casa própria aqui no Canadá. Tá bom? Então hoje eu tenho como convidada a Amanda Yashi, ela é corretora de imóveis aqui em Toronto e região. Ela vai falar um pouco sobre o mercado, o que está acontecendo no mercado atualmente. E eu também vou falar sobre o First Time Buyers Incentive, que teve algumas mudanças esse final de semana. No dia 4 de dezembro foram anunciados algumas mudanças com relação ao First Time Buyers Incentive. Eu quero agradecer a presença de cada um que está aqui. Essa live será gravada e depois será disponibilizada no meu canal do YouTube, tá bom? Então, assim, se você tiver perguntas, se você quiser saber alguma coisa que talvez eu não fale aqui nessa live, você pode depois me mandar um direct que eu terei prazer em te responder. Para quem não sabe, para quem acabou de chegar, meu nome é Flávia da Silva, sou especialista em financiamento de imóveis, atuando no mercado canadense há 12 anos. Então acredito que eu tenho um pouquinho de experiência aí. Eu trabalho com todo tipo de financiamento, first para a pessoa que vai comprar a primeira casa, a pessoa que vai comprar a casa para investimento. Então assim, eu e minha equipe podemos te ajudar, tá bom? Eu tô esperando a Amanda entrar, mas enquanto isso eu vou falando algumas coisas sobre o financiamento de imóveis, que nós temos 3 pilares para o financiamento, que são o credit score, né? O segundo é a renda, e o terceiro, o mínimo de entrada, que são apenas 5%, tá bom? Então, lógico, gente, pra gente analisar o seu perfil para ver se você é um bom candidato para comprar sua casa própria no Canadá, nós precisamos de vários documentos, né, para fazer essa análise no seu perfil. A Amanda começou aqui, vai entrar. Então, eu vou chamar a Amanda agora. Vamos colocar a Amanda aqui. Amanda entrou. Vamos esperar a Amanda entrar. Oi, Amanda. Amanda não chegou ainda. Mas então, pessoal, essa live vai ser sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre o First Time Buyers. Olá, Amanda! Tudo bom, querida? Tudo jóia? Não tô dando para ouvir você direito. Oi, Amanda. Não tô entendendo. Oi. Saiu, Amanda? Ok, deve entrar novamente. Então, pessoal, essa live vai ser para falar sobre o First Time Buyers Incentive e sobre o mercado de Toronto. Mercado de Toronto e região, porque a Amanda trabalha em toda a região do Ontário. Quer dizer, na região de Toronto, ela vai poder falar melhor para você. Oi, Amanda! Oi, Flavinha, tá escutando? Tudo jóia? Como é que você tá, meu bem? Tudo ótimo, tudo perfeito aqui. Ótimo. Obrigada por me convidar hoje à noite para fazer parte do sua maratona de lives. É um prazer te receber aqui, Amanda. Você é uma corretora que a gente trabalha bastante junto. Nós fizemos vários negócios esse ano e eu tenho muito prazer em trabalhar contigo, Amanda. Realmente você é uma pessoa... Cara, quem trabalha com a Amanda sabe que ela é maravilhosa, que ela realmente ela faz tudo que está ao alcance, até fora do alcance, para ajudar você na realização do sonho da sua casa própria. Então, nós vamos conversando... A recíproca é verdadeira, viu? Obrigada. Amanda, eu vou dar a oportunidade de você se apresentar. Eu quero falar alguns pontos assim, muito importantes sobre o First Time Buyers Incentive, que eu recebi 1 milhão de perguntas. E, assim, claro que só vai entrar em vigor em abril, mas já tem muitas pessoas perguntando. Então, vamos lá. Pode se apresentar, Amanda, por favor. Pode falar um pouquinho da sua história. Primeiramente, muito obrigada por me convidar para fazer parte. Eu sou Amanda Hayashi, sou corretora aqui em Toronto há muitos anos, trabalho com a Flávia. A gente tem bastante cliente em comum. Eu ajudo as pessoas principalmente na compra da primeira casa, revender a casa que eles já compraram. Muitos dos meus clientes hoje em dia estão na fase do upgrade, os clientes que eu já tive alguns anos atrás. Então, as pessoas aqui, o que as pessoas têm que ter em mente, pessoal, é que você não vai comprar uma casa para morar aqui a vida inteira. Isso daí é a realidade. Não adianta vir falar que você vai comprar uma casa para morar a vida inteira, porque o dinheiro, você vai acumular dinheiro de equity, que a Flávia pode explicar melhor, e você vai querer fazer um upgrade para uma casa melhor.
Então, a primeira coisa que eu sempre falo para os clientes é não tentar economizar dinheiro para você comprar a casa dos sonhos. Entra primeiro no mercado imobiliário que a casa dos sonhos vai chegar. Então, falando um pouquinho mais sobre isso, eu tenho experiência aqui com renovação, com construção, com clientes da compra da primeira casa e também clientes que estão colocando a casa no mercado pela primeira, segunda vez, tá? Terei o maior prazer em ajudar vocês a procurarem a casa dos sonhos. Aqui hoje, como tópico é First Time Buyer, a casa dos sonhos, só para falar aqui, a maioria das vezes não vai ser perfeita, tá? Eu nunca vi alguém que já achou a primeira casa perfeita. Sempre vai ter alguma coisinha faltando, mas a Flávia é especialista em... pera só um pouquinho, pessoal. A Flávia é especialista em renovação, projeto de renovação. Então, é fácil você conseguir o dinheirinho para renovação. Eu vou dar uma pausa aqui, porque minha filhinha tá me interrompendo. A Flavinha continua. Não tem problema. Então, gente, para falar sobre o First Time Buyers Incentive, como é que funciona esse programa, né? Esse programa, ele, na verdade, ele foi lançado em 2019. O Trudeau lançou esse programa em 2019, começou a vigorar a partir de novembro de 2019. E como é que funciona esse programa? Basicamente, você entra com 5% de entrada e o governo vai te emprestar os outros 5%. Depois, se você quiser, você pode procurar aqui no YouTube, até tem uma entrevista na Rede Globo falando sobre esse programa. Então, esse seria, vamos dizer que o governo te empreste, você tenha 5% do valor e o governo te empresta os outros 5%, tornando o seu down payment, em vez de 5%, 10%. Mas antes, você poderia comprar uma casa no máximo até de $505 mil. E o que aconteceu? Em regiões como Toronto, Vancouver e Vitória, esse programa não estava funcionando. Então, o governo chegou a uma conclusão que seria melhor ele aumentar os valores. Antes só podia ser 4 vezes a sua renda. A partir do ano que vem, então ele vai poder ser, no caso, 5 vezes a sua renda e o valor vai aumentar para 720, se eu não me engano. Só que, assim, o governo, gente, ele colocou ele só colocou isso, sim, falando que vai ter essas mudanças. Mas a gente já sabe, ainda a gente não recebeu e só vai entrar em vigor a partir da primavera do ano que vem. E isso só vai acontecer em Toronto, Vancouver e Vitória, tá bom? Então, Amanda, podemos voltar e a Amanda vai explicar um pouco para vocês. Amanda, eu recebi algumas perguntas para a live. Muitas pessoas gostariam de saber como é que está o mercado de Toronto, o que você pode falar assim mais ou menos sobre o mercado de Toronto e região. O pessoal está perguntando se o Covid afetou o preço das casas. Eu falei, bom, essa pergunta é para Amanda. Eu prefiro não falar nada sobre real estate, porque eu sou profissional do mortgage, não é? Então eu prefiro não falar nada sobre esse assunto. Então, pessoal, sobre o mercado aqui em Toronto, o que a gente está vendo hoje em dia é que a demanda fora de Toronto, né, por casas, por imóveis que tenham um lote grande, onde você não tenha que pegar elevador, é muito maior do que em Toronto, tá? A demanda por casas dentro de Toronto ou fora de Toronto é quase a mesma coisa. Então, a gente vai estar aí competindo dentro de Toronto com 5 a 10 ofertas. Isso daí eu tô falando médio que eu tô vendo no mercado. Isso daí para uma casa. Fora de Toronto, a gente está entrando em competição de 13 ofertas para cima. Isso daí eu digo em cidades próximas de Toronto, não são cidades assim de 2 horas de distância, de cidades que você consegue fazer o commute sem muito sacrifício, tá? Agora, para o imóvel de condos, né, que a gente fala que é townhouse, apartamento, tá muito mais calmo, é uma realidade muito melhor para você comprar um imóvel agora do que você teria chances há 7 meses, 8 meses atrás. Eu tive 2 clientes que compraram imóveis, apartamentos. A gente até conseguiu negociar o valor do imóvel. Um deles entrou em uma noite de oferta, mas só 2 ofertas. Então tá muito melhor para você comprar se você tiver a oportunidade de qualificar para fazer o uso desse First Time Buyer Incentive. Ou sem o First Time Buyer Incentive, se você já tem um dinheirinho guardado, tiver como qualificar para mortgage, agora é um bom momento. Eu não sei se vai durar muito, né? A previsão, ninguém sabe o que vai acontecer no mundo, mas a previsão é que assim que a imigração voltar e que as pessoas voltarem a precisar morar em cidades grandes, a demanda vai crescer de novo e assim os preços vão subir. Então, agora é uma boa hora para você procurar algum imóvel se você tiver como fazer o financiamento. Lembrando, gente, uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que você
vai poder usar o benefício com valor mais alto, mas isso daí só vai ser aplicado na primavera. Então, quer dizer, se você hoje quiser comprar um apartamento, que você queira utilizar esse programa de First Time Buyers do governo canadense, você só vai poder utilizar até o máximo o teto que eles estipularam, não é? A não ser, a gente ainda não sabe qual é a data exata que vai entrar em vigor o programa. Então, assim, por exemplo, se você quer comprar um apartamento aqui em Toronto, se você se qualifica 120 vezes 4, e que é o valor que você pode pegar os outros 5%, você pode entrar em contato, claro, terei prazer em te explicar como é que funciona o programa. Mas, assim, eu só estou dizendo que esses valores a partir de 700 mil, eles só vão entrar em vigor na primavera. Então, a gente ainda não tem, eu não, acho que não tem alguma data estipulada ainda. Então, assim, qual foi o outro? Ele só entrou em vigor a partir de 2019, ele entrou em vigor a partir do dia 2 de novembro. Então, assim, se você quiser agora entrar em contato para fazer sua pré-qualificação, para poder comprar, esse é o melhor momento. Você já entra em 2021 com praticamente a sua casa própria em mãos. Como eu disse anteriormente, isso vai ser nessa maratona de lives, vai ser Home Sweet Home, que eu vou dar que a gente vai dar todos os pilares do financiamento até a entrega das chaves. Então, Amanda, você pode falar, Amanda, teve uma pessoa que me perguntou hoje qual era a média de apartamento aqui que você está encontrando em Toronto? Então, pessoal, depende, né, da onde vocês vão procurar apartamento. Se você estiver procurando apartamento assim, na área de Etobicoke, eu moro aqui em Etobicoke, em Toronto, né, ou em Mississauga, no lado oeste, a gente consegue achar apartamento de 2 quartos aí na faixa dos 500 mil. Tem até apartamento de 400 mil nessa região. Scarborough também tem apartamento de 400 mil de 2 quartos. Agora, se a gente for mais para downtown, os estúdios, né, que estavam sendo vendidos por 470, 480, tem oferta, tem imóveis no mercado sendo vendidos por 400 mil. Então, deu uma boa baixada, uma boa oportunidade de comprar esses imóveis se você tiver como segurar eles até o mercado voltar. Tem Então, uma pergunta aqui perguntando se, Flávia, já está certo a área, só vai ser em todo o GTA com relação ao valor de 700 mil. Eu acredito que vai ser Toronto e GTA área, porque eu não sei ainda. Eles estipularam, ela está perguntando se eles estipularam a área que vai cobrir esses 720 mil. certo. Então, eu acredito que vai ser Toronto e GTA. É onde os imóveis estão mais caros, eu acho, né, Flávia, que eles vão dar essa ajuda, porque não tem como fazer uso desse programa aqui, não sei. Assim, gente, vamos pensar que esse programa ele não vai determinar somente a casa, né? Vai entrar condomínios também, claro. Então, assim, não é só casa. Em Toronto, casa mesmo, a gente não consegue pegar por esse valor de 720. Consegue mandar alguma casa só se for tão alto. Não. Nem Bem tão alto, raro. a gente não Raro, às consegue. vezes você vai conseguir uma casa em condições bem precárias, né? Na faixa dos 750 mil. Certo. Então, acho que assim, acho que o ideal realmente seria esperar o mesmo programa. Mas a gente vai ver, eu acredito, gente, que essa é uma das primeiras mudanças que vai haver, porque vai ter que haver muita mudança. Porque os juros não vai aumentar até 2023. Então, assim, o governo já falou que ele não vai mexer na taxa de juros até 2023. Uma outra coisa também que eu gostaria de deixar claro aqui é que quando as pessoas vão comprar, elas sempre têm essa coisa, não, a gente quer a melhor taxa de juros, nós olhamos no Google, o Google realmente ele é o amigo para todas as horas, mas só que, gente, vocês têm que entender que nem sempre a taxa que está no Google será disponibilizada a você, que isso vai depender do seu credit score, vai depender da sua renda. E outra coisa também que é muito importante é que a taxa de juros, ela não é tudo no seu financiamento. Nós temos que saber mais coisas sobre o seu futuro. Não adianta, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa compra agora a taxa, vamos dizer, uma pessoa acabou de comprar. Só que essa pessoa tem intenção de mudar em 2 anos, em 2 anos. Como é que a pessoa compra uma taxa de juros fixos por 5 anos? Ninguém explica para a pessoa que se ela quebrar esse financiamento, esse contrato, ela irá, se for uma mortgage de 500 mil dólares, é de 30 mil dólares para cima. Então, assim, a pessoa tem que entender que não é só a taxa de juros. Você tem que compreender como é que funciona o contrato do seu financiamento, saber como funciona, caso você queira, saber como você deve pagar o mais rápido e saber se também tem prepayment options. Então, não é só escolher a melhor taxa de juros, sendo que você não sabe se daqui a 2 anos ou se você tem uma pretensão, porque a gente tem que ter um planejamento, né, Amanda? De quanto
que a gente vai ficar. Se você ainda não tem filhos, se você quer ter filhos. Se você tem filhos com 3 anos naquela época, vai ser o lugar da escola. A Amanda sabe bem sobre com relação... A Amanda faz uma pesquisa completa na área e quando ela vai vender a casa, ela pode falar melhor do que eu, porque ela, inclusive, me ajudou a comprar o meu imóvel. Então, nesse ponto, nós levamos em consideração, nós levamos todos esses pontos em consideração na hora da compra do meu imóvel. Por quê? Porque era importante. Minha filha estava com 4 anos, ia fazer 5, ia entrar no kindergarten. Eu queria um lugar que ela fosse uma boa escola. Então, isso também é uma coisa que a Amanda pode falar para vocês, que tem muita, que é lógico que vai determinar muita coisa quem tem filhos, não é, Amanda? Com certeza. Tem uma perguntinha aqui, uma pessoa perguntando qual é o valor médio do condomínio. Então, pessoal, geralmente a Flávia me dá o máximo de condomínio, né? E a gente procura baseado nisso. Depende se é tudo incluso, se não é tudo incluso. Mas falando assim por cima, um condo, eu não acho... Faz tempo que eu não vejo condomínios com taxa abaixo de US$ 400 por mês. Você tem visto, Flávia? Não, né? Muito raro. Olha, eu tenho visto em algumas localizações, eu já vi aí, eu recebi uma taxa bem, foi acho que de 484, mais baixo de 400. Então a gente fala assim, geralmente 500 é um condomínio, um preço muito bom se for 500, mas a maioria que eu tô vendo assim, um tamanho bom, né? Eu não tô falando, porque baseado, vocês têm que, uma coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, é que o condomínio é calculado por square feet. Então, se você quiser um apartamento grande, você vai ter que pagar mais condomínio, independente do valor do condomínio, porque vai ser calculado por square feet. Então, uma média aí de um apartamento, um tamanho bom de 2 quartos, banheiro, você vai estar pagando uns US$ 600 por mês de condomínio, se tiver com algumas coisas inclusas. Outra coisa, Amanda, você pode falar uma faixa aí de preço mais ou menos que você tem visto, porque agora tá mais barato comprar um condomínio aqui em Toronto região. Você pode falar uma faixa de preço aí para o pessoal ver porque o pessoal pensa, Toronto só tem apartamento acima de $1.000.000, de $1 milhão. Não é bem assim. Não. Então, até hoje eu fiquei espantada. A Maria, uma cliente comum minha da Flávia, que entrou em contato com a gente um ano atrás, me mandou um apartamento que ela tem interesse de $400.000 ali em downtown, no coração de Toronto. $400.000, um quarto. Era uma townhouse, parecia um apartamento, só 3 andares. E manutenção $300, não tinha vaga de estacionamento. Então, 400 mil vai te comprar alguma coisinha assim pequena, mas numa localização muito boa, sem a vaga de estacionamento. Até 500 mil a gente consegue comprar com o estacionamento na região de downtown. Agora, se a gente for ali para a região de North York, a gente está procurando acima de 600 mil, um apartamento de um tamanho bom. Se for na região de Scarborough, a gente consegue comprar alguma coisa com 400, 450, uma coisinha bem boa. Em Mississauga existem até townhouses que são assim, às vezes as pessoas não sabem a diferença. Seria como se fossem os sobrados, né? No Brasil, aquelas casas grudadinhas, mas elas não são consideradas freehold, elas têm uma taxa de condomínio, mas nos olhos assim da gente parece uma casa. Eu vi umas casas muito bonitas ali por 600 mil. Então, tem bastante opção. Depende de onde vocês querem morar e o preço a gente encaixa, né, Flávia? Às vezes eu acho um cliente que a Flávia me dá um máximo, eu tento achar, mostro para eles regiões onde que o orçamento cabe e o que dá para comprar com aquele orçamento. Outra coisa também que uma pessoa me perguntou aí, Flávia, qual é a renda mínima para 700 mil, 720 mil? Gente, tudo vai depender do seu nível de endividamento também. Não adianta você ganhar 150 mil e estar devendo, tem 3 carros, 2 carros, uma para mulher, para o marido e mulher, um carro de 50 mil, outro de 50. Isso vai depender do seu nível de endividamento. Mas para você comprar uma casa de 700, acima de 700 mil, você tem que ganhar no mínimo uns 150 mil. Né? Para você poder carregar sua mortgage, que não vai ser uma mortgage assim, muito barata, não vai ser menos de $2.000, vai ser um pouco mais. Então, para uma casa de 550 mil, normalmente, dependendo, é uma renda mínima de $100.000, levando em consideração que seu credit score tem que estar acima de 680. Então, assim, o credit score, pessoal, é o fator mais importante da compra da sua casa própria. Ele vai determinar o seu taxa de juros e também se você vai conseguir comprar com 5% apenas, com 5% de entrada. Então, quer dizer, o credit score, a income e o mínimo de entrada 5%. Então, eu tenho visto muitas pessoas falando sobre o credit score. Credit score, se você quer saber informações sobre o credit score, entre diretamente na Equifax ou no TransUnion.
As outras companhias que nós temos aí, com a disponibilidade, Mogo, Borrow, todas elas vão te dar uma ideia, porque elas querem te vender cartões de crédito, mas elas não são as duas agências responsáveis pelo crédito no Canadá. Se você tiver interesse também em comprar o meu guia, que está disponível aí, Black Friday R$ 9,90, ele é best-seller, ele foi considerado um dos melhores do ano. Eu recebi ontem essa maravilhosa notícia. Se você quiser depois saber sobre o Credit Score, é só você entrar aqui nas minhas redes sociais que você vai saber. Mas, Amanda, deixa eu aqui. Townhouse Market, tens ideias de valor? Então, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Eu vou, depois que acabar o live, eu vou colocar meu website aqui. Vocês conseguem procurar onde vocês querem exatamente e colocar a faixa do preço. Aí vocês conseguem até clicar no mapa para ver os imóveis. Existem outros websites que você consegue fazer isso, mas como uma referência, eu vou colocar meu website aqui no comments para vocês poderem fazer a sua pesquisa. Depende muito, né? Eu não sei que tamanho de casa que vocês querem, se querem a vaga do carro. O valor do condomínio influencia muito. Às vezes a gente tem limitação com o valor do condomínio, né, Flávia? É uma das coisas que pega, porque eu posso pegar uma townhouse grande, muito boa, tudo muito bom, mas é um condomínio de $1.200, então não vai conseguir aprovação no financiamento. Então, tudo isso daí a gente tem que ter em mente. Exatamente. Outra coisa também, né, Amanda, que vale a pena você... Claro que quando a gente vai fazer o financiamento, a gente vai levar em consideração todos os fatores da casa. Nós vamos levar em consideração o condomínio, nós vamos levar em consideração a property tax. Então, isso tudo é calculado junto. Tem muita gente que me liga, não, mas eu quero comprar uma casa, não, eu quero comprar um condomínio. Aí pensa que as property tax e o condomínio não é uma conta que ela entra na mortgage. Ela entra no financiamento. Então, a gente não tem como fazer isso sem ter todas as suas informações, porque para a gente determinar que é por lei que a gente pode ir no máximo, dependendo do seu credit score, até 39,44, isso são calculadoras para mortgage, mas de qualquer forma, para você poder comprar, você tem que estar dentro dessa faixa que você não pode ultrapassar. E esse valor a gente determina toda a sua dívida dividido pela sua renda. Então, assim, claro que isso aí são vários termos que a gente usa no financiamento, mas eu só estou dando uma ideia para vocês que é importante que vocês saibam que realmente tudo vai entrar na conta do financiamento. Gente, esse é o maior financiamento da sua vida, é o da casa própria. E, assim, claro que a gente tem que levar em consideração todos os pontos também. E é por isso que a gente faz essa análise no perfil da pessoa, para saber se ela tem condição de pagar. Amanda, outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, que me mandaram uma pergunta, foi com relação, tem muita gente falando assim, ó, muito fora de Toronto, eu consigo, porque a Amanda atende todos os GTA. E a gente tem visto, Amanda, até Townhouse aí com preço um pouco mais baixo do que estava se vendo anteriormente, não é isso? Tem sim, tem, porque diminuiu a demanda, né, pessoal? O mercado é dominado por demanda e oferta. Diminuiu um pouco a demanda, não a níveis que você vai pagar uma pechincha, não vem pensando que você vai comprar uma casa de 700 por 650, que não acontece, mas você consegue diminuir um pouquinho o valor ou às vezes pagar o asking price, que a gente chama, né? Então, existem casas aqui com bom preço dentro de GTA. Tá. Amanda, qual é o fator principal de quando você vai comprar? O que você precisa além de, claro, você está pré-qualificado pelo banco, mas as pessoas, elas falam que acontece tudo muito rápido, elas acabam, eu não sei como é que funciona direito. A pessoa tem que... Normalmente, gente, quando você vai comprar sua casa, Amanda, ou a gente conversa com a pessoa, se a pessoa entra em contato comigo, eu faço a pré-qualificação dela, não é? E a Amanda, então, vai levar você para olhar as casas dentro daquele valor. Amanda, como é que é feita a oferta? Muita gente me pergunta. Flávia, como é que é? Como é que é o contrato? O que você tem que estar preparado, Amanda? Então, assim, pessoal, é igual a Flávia falou. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente e saber é a qualificação, né? A pré-qualificação para eu saber os limites da compra. Tá? Outra coisa que a gente vai levar em consideração é a idade dos filhos, se o casal pretende ter filhos ou não, para a gente escolher a escola, né? Porque as casas aqui em Toronto, ou as escolas aqui são limitadas por boundaries, né? Então, não são todas as casas que podem ir para todas as escolas. A gente tem que estar dentro de um bairro definido para você poder mandar seus filhos para a escola tal e tal. A gente tem, as escolas aqui tem um sistema de pontuação, então a gente vai ter que escolher dentro de um bairro bom. Tá, outra coisa que a gente olha sempre é os acessos, né? Então, vão ser as estradas, as linhas do metrô,
os acessos. Com isso, a gente vai conseguir ter uma ideia da valorização do imóvel. Eu já vou falar para vocês daqui a tantos anos, capaz que vocês vão ter um imóvel no valor tal. E aí que entra a ideia, todos os planos, os sonhos de fazer um upgrade, que eu falei, que é vender o imóvel que você tem daqui a alguns anos e comprar um imóvel melhor, tá? Aí a questão da oferta. Depois que a gente sabe tudo isso, eu sei quais são os planos das pessoas, o que eles querem, a gente vai começar a visitar os imóveis. Vou colocar vocês dentro do meu sistema de procura, então vocês vão poder estar olhando os imóveis comigo em real time e vão poder fazer uma conversa comigo dentro do sistema. Eu faço sugestões para vocês, vocês vão fazer sugestão para mim e a gente vai fazer uma lista. Nesse tempo de Covid, a gente tem que limitar ao máximo o número de visitas. Então, é recomendado que a pessoa faça um Google, entre no Google, ande dentro do bairro, descubra se aquele bairro eles gostam, olhem os prédios, olhem os apartamentos ou as casas para ter certeza. Então, após isso, a gente vai selecionar alguns imóveis e a gente vai começar a fazer as visitas, tá? Após as visitas, se vocês gostarem de alguns imóveis, a gente vai colocar uma oferta no imóvel que vocês escolherem. Às vezes o imóvel tem o que eles chamam de noite de oferta, que é fazer uma oferta que aquilo lá significa que aquele preço é o preço inicial como que chama no português? Do leilão. Então, aquele lá é o preço inicial do leilão. Então, se colocam 499, esse 99 você já fica desconfiado. 399, 599, quer dizer que aquele lá é o preço inicial. Então, muitas pessoas vão tentar comprar aquele imóvel. Eu vou fazer uma pesquisa, eu vou te falar, esse imóvel está anunciado por 499, mas na verdade vale 550. Se vocês acharem que vale aquele valor, eu vou te mostrar por A mais B que vale 550, a gente vai fazer uma oferta no 550 com as condicionais que a gente fala, que é principalmente financiamento, inspeção e um documento do condomínio que chama Status Certificate, que mostra a situação financeira do condomínio. Após essa oferta estar aceita por todos os lados, a gente faz assinatura virtual, tudo, eu te explico como que é feito o contrato. A Flávia, assim que o contrato está aceito por todo mundo, eu mando para a Flávia vai ter 5 dias para mandar essa oferta para o banco para conseguir aprovar o financiamento em cima do imóvel, certo? Após isso, a gente também vai pedir para o advogado rever o documento do condomínio e se tiver uma inspeção, a gente vai pedir para o inspetor rever o imóvel. Eu tenho que falar aqui que às vezes o pessoal não faz inspeção e é comum porque o mercado aqui é muito assim. Se você fizer inspeção, você perde imóvel. Às vezes as pessoas estão comprando já com a ideia de renovar. Então tem situações e situações, né? Você não vai falar que todo mundo vai fazer as mesmas condições, tá? E aí esse documento a gente começa o processo de aprovação. Então após vocês escolherem, é rapidinho. A gente coloca 5 dias, mas a Flávia geralmente me dá a resposta com menos de 5 dias. E aí eu vou falar para vocês, o financiamento está aprovado, agora a gente passa para a próxima etapa. Após todas essas etapas forem concluídas, a gente vai começar a falar que o imóvel está vendido firme, quer dizer, o imóvel é seu e você vai poder pegar a chave do imóvel na data que a gente colocou no contrato, tá bom? Lembre que a data do contrato não é daqui a uma semana, então se vocês têm o tempo ainda de avisar o landlord que vocês vão sair da casa, o closing vai ser feito de um jeito que vocês vão dar o aviso para o landlord, não vão perder o aluguel e a gente vai fechar junto com a data certa, tá bom? É bem básico assim, mas eu explico direitinho para vocês quando chegar ao ponto da compra. A primeira coisa é entrar em contato com a Flávia e pegar essa carta de aprovação, sem ficar pensando, esperando. Às vezes falta pouca coisinha, né, Flávia? A gente teve cliente que faltava um pouquinho, só tive um jeito de colocar um pouquinho a mais de dinheiro no contrato para completar a diferença. Uhum. Então a gente tenta ajudar do jeitinho, todos os jeitos assim que dá, a gente tenta ajudar para terminar. É verdade. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, que é a Kátia, que ela, então, prestação do financiamento, a taxa de condomínio não pode ser maior do que 39% de renda? Não é, Kátia. Eu falei dos 39 e dos 44, que são termos que a gente usa no mortgage. Normalmente, a gente vai pegar todas as suas contas e dividir pela sua renda. Mas isso é uma conta que a gente faz no nosso sistema de mortgage e ele praticamente só me fala ali, ou você passou ou você não passou. Entendeu? A gente não pode ultrapassar esses 39%. Mas são termos que a gente usa mesmo para mortgage. Gente, eu gostaria de responder mais perguntas aqui.
Nós vamos estar disponibilizando essa live no meu canal do YouTube que eu tenho, tá? Depois vai estar lá a parada. Quem quiser entrar em contato conosco para saber mais informações sobre todo o processo, nós vamos estar aqui para ajudar vocês. Eu tenho uma parceria muito grande com a Amanda, para mim é sempre um prazer trabalhar com todos os corretores, né? Porque eu acho que a gente faz realmente uma grande parceria, que nós, assim, a gente faz tudo realmente para que essa compra seja realizada. Então, se você quer saber, se você quer comprar sua casa própria aqui em Toronto e região, entre em contato conosco, porque o começo da sua compra da sua casa própria começa com esses três profissionais. É o mortgage broker, o real estate, no caso a Amanda é broker, e depois o advogado. Tem uma diferença, Amanda, você pode falar? Tem gente que me pergunta, tem muita gente que acha que eu sou, me chamam às vezes de broker. Você pode explicar para a gente qual é a diferença entre o real estate O broker agent, né? e o real estate agent? Então, Tem muita pessoal, gente que fala isso, eu é não sei. é uma denominação a mais que a gente ganha, dependendo da nossa experiência e do tempo que você trabalha, e também é lógico passar alguns testes a mais. Quando você começa a carreira como real estate, porque eu dou aula também no colégio de real estate, você tira sua primeira licença, os primeiros anos você vai ser real estate sales representative, ou a gente fala agent, né? Depois de alguns anos, muitos anos que você tem experiência, você passa, realiza mais provas, você pode tirar a qualificação de broker. A diferença do broker é que eu posso ter pessoas trabalhando comigo e eu posso abrir um escritório se eu quisesse. A mesma coisa para a Flávia, né? No mundo da mortgage, você começa como mortgage agent, que são as pessoas que têm menos experiência, e depois, quando você tem bastante experiência adquirida, você vira mortgage broker igual a Flávia, né, Flávia? Posso falar assim? Pode, é a mesma coisa. Eu tive que passar uma certificação maior, né? Claro, gente, uma pessoa Uhum. que tem a licença de broker, ela tem, lógico, é como se tivesse fosse um diretor, é uma posição a mais, né? Tanto a Amanda É. quanto eu, nós temos essa qualificação, né? Que são provas maiores, eu posso ter meu próprio escritório, eu posso, inclusive, ter um monte de agentes debaixo de mim. Então, assim, por isso que a gente trabalha como equipe, e tanto eu como a Amanda, nós temos essa certificação. Que eu vejo muitas pessoas, às vezes, que não é broker, colocando nome broker. Não, a pessoa não é broker. E assim, Amanda é real estate broker e eu sou mortgage broker. Então, tem diferença, gente. Então, é só assim, é só porque eu recebi essa pergunta hoje, perguntando se eu era broker ou se a Amanda era broker, nós duas somos brokers. Por isso que eu resolvi. Não, vai ter uma boa diferença, assim, pessoal, na qualidade de informação que vocês vão receber, tá? Essa daí é a principal. E o tanto que você pode confiar na pessoa nas informações, né? Porque a gente tem todos esses certificados e também a gente tem mais liability, tem isso, tem que falar isso. Pelo Claro, fato de a gente ter mais claro. certificado, a gente tem que ser mais responsável no que a gente fala, no que a gente faz. Então, vem toda uma carga junto com esse título. E eu falo isso, Amanda, porque as pessoas às vezes ficam pensando, né, que às vezes eu vejo algumas coisas no YouTube, as pessoas mostrando casas, querendo falar sobre o financiamento, sobre todo o processo. Gente, para a gente trabalhar, tanto eu como a Amanda, com essa profissão, nós temos que ter licenças, nós pagamos seguros altíssimos. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o cliente para representar, não é? E por isso, exatamente, por isso que a gente também tem um advogado envolvido. Porque aqui não é assim, por exemplo, eu gostei dessa casa, a gente vai fazer uma compra. Não, são 3 profissionais envolvidos para que você possa ter toda a segurança e receber a sua chave no final, no dia que você escolher para o seu closing date. Outra coisa antes da gente ir embora, Amanda, que eu queria deixar claro é que para você comprar sua casa própria no Canadá, mesmo você tendo um work permit, você precisa de 5% de entrada. Claro, vai depender do seu credit score. Além da sua entrada, você tem que ter 1,5% do valor total da sua propriedade, que chamam-se os closing costs, que vai estar incluído o pagamento do advogado, o pagamento da transferência de título, o PST no insurance. Outra coisa também, Amanda, que mandou uma pergunta para mim hoje, é se a gente trabalha, quem nos paga? Quem me paga é o banco. Quando eu faço um mortgage para ele, eu recebo comissão. Quando eu represento 40 bancos, eu recebo comissão para eles. Mas em alguns casos que o banco não me paga, a gente é obrigado a né, ter uma broker fee quando o banco não nos paga. No caso da Amanda, eu vou deixar ela responder, porque o pessoal perguntando hoje para mim que falou com não sei quem que tinha que pagar a consulta do real estate do mortgage broker. Pode falar aí, por favor, Não, Amanda. no caso do real estate, pessoal, é quem está colocando a casa à venda, tá? Então, quem está colocando a propriedade à venda, no contrato de venda, ele vai assinar um contrato oferecendo 2 tipos de comissão: para o corretor que traz o comprador e para o corretor que está oferecendo o imóvel à venda. Então, eu sempre falo para os clientes, não tem que ter medo de conversar nem comigo, com a Flávia, porque
se você conversar comigo ou com a Flávia, você não vai ter que pagar nada. E mesmo que você fechar negócio com a gente e for através do banco, e for através do MLS, né, que a gente chama o Real Estate Website, você não vai ter que pagar nada por toda a assessoria. Então, é um serviço de graça, de qualidade que vocês vão estar recebendo. E não tem motivo para ficar sonhando, pensando no Google, ficar fazendo os planos. Às vezes vocês estão planejando errado, né? O dinheiro está no Brasil, tem muita gente que tem dinheiro no Brasil em várias contas, tem que consolidar todos os detalhes da sua compra, tem que estar tudo fechando certinho para não ter surpresa. E outra coisa também que eu gostaria de falar é que se você tem o dinheiro da sua... Eu tenho muitos clientes brasileiros, a maioria dos meus clientes são brasileiros de todo o Ontário, não é só daqui de Toronto. E muita gente traz o dinheiro, vem o dinheiro lá do Brasil, e a pessoa que... Esse daí, gente, é o mais complicado. Então, tipo assim, muitas pessoas não sabem lidar com o down payment vindo de fora do país. Isso é... Um monte de gente também me procura porque a pessoa não sabe lidar. Como eu já tenho essa experiência de ter trabalhado em vários bancos no Brasil, eu sei exatamente como é que é, como é que eu vou explicar para o banco, quais são os seus extratos, como foi feita a estrutura de transferência. Porque, gente, não é tipo, não é de 100 dólares, não é $1.000. Muita gente tem gente transferindo $80.000. Então, você tem que saber que você tem que ter os 90 dias de extrato bancário do Brasil e depois as transferências sendo transferidas para cá, para o Canadá. Mas mais informações, eu vou deixar vocês aqui, a live, senão ela fica muito grande. Mais informações, nós vamos estar disponibilizando essa live no meu canal do YouTube. E será sempre um prazer atender você. Eu e a Amanda, nós somos duas profissionais que estamos aqui para te ajudar nesse grande sonho, nessa grande caminhada. E Home Sweet Home, a gente está aqui para te ajudar. Amanda, por favor, faz a sua despedida, que nós já vamos terminar. Muito obrigada por essa oportunidade novamente. Flávia, desculpa a interrupção da minha filhinha. A gente está em casa, são 8 horas da noite. E é como ela falou, vai ser um prazer, é um serviço de qualidade, de graça que vocês têm. Então não façam as coisas pelas pesquisas que vocês estão olhando no Google. Tentem falar com um profissional diferenciado para que vocês façam um planejamento direitinho. A gente tem acompanhado clientes que estão planejando há 2 anos a compra. E quando chega no momento certo, as pessoas estão com tudo certinho, não terá surpresa. Como minha mãe fala, aqui no Canadá, uma das coisas boas é que não tem surpresa, tá bom? Exatamente. Ninguém vai roubar seu dinheiro, ninguém vai pegar seu dinheiro ilegalmente, mas as coisas têm que ser feitas do jeito certo, tá bom? Tá bom? E agradeço. Então, uma boa noite. Boa noite a todos vocês. E a live vai ficar por aqui hoje. Se você quer comprar sua casa no Canadá, entre em contato conosco. Vai ser um prazer te ajudar. Nós estamos aqui, nós somos duas profissionais brasileiras à sua disposição para te ajudar nesse grande sonho da casa própria. Tá bom, pessoal? Até a próxima live. Continuem nos seguindo aqui nas redes sociais, que vocês vão saber muito mais sobre esse assunto. Na próxima live eu vou falar sobre home improvements e vamos que vamos. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até a próxima. And stay safe, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.